Tem pesquisa mostrando isso, né? Tem pesquisa mostrando isso. Então, não é uma coisa que vai mudar em 50 anos. A gente corre aqui, né, o sangue de 500 e tantos anos de colonização. Então, a gente precisa entender essa herança, né, para trabalhar com isso. Então, não vai mudar de uma hora para outra, tá? Mas a gente tem que começar. E eu acho que começa também na organização. Eu acho que qualquer posição de liderança, eu vejo, por exemplo, o pessoal mais jovem, quando a gente começou todo o tema do geração Y, e agora já é outra, né? Eu acho o pessoal muito apressado, muito com pouca vontade de aprender. Aprender no sentido de aprender, de dedicar tempo, né? Porque uma posição de... Eu não acredito no líder que não sabe fazer o que ele lidera, tá? Isso talvez até uma coisa meio... é minha, né? Eu acredito que você, como líder, você tem que saber fazer, né? Você tem que ter aquele papel. Eu vejo a garotada assim muito de quando que eu vou ser gerente, né? Ser gerente. O que significa ser gerente? Ser gerente muda a vida da gente pra caramba, né? Porque além da gente ter, obviamente, muito mais trabalho, ganha mais, óbvio, né? Mas tem muito mais trabalho quando é gerente. Mas também envolve um outro lado da vida, que é o lado do não escorregar, né? A consciência de que as pessoas estão olhando para você, estão se espelhando em você. A primeira coisa que você fizer errado, o cara vai... Se você fala, tem um discurso e na prática faz uma coisa diferente, o cara é desacreditado, né? Se você tem um determinado comportamento que o cara diz, o cara chegou ali porque fez isso, ele vai replicar, né? Então, isso também leva uma parte que eu diria que talvez é a mais difícil da liderança, né? Porque isso envolve maturidade, isso envolve vida, né? Isso envolve anos, né? Não dá para você ser maduro com 25 anos, não dá, né? Você pode ser uma pessoa bastante preparada, mas não madura, né? Então, essa coisa de muita pressa, muita... né, quando que eu vou ser gerente, quando que eu vou ser diretor? Hoje em dia é muito comum, diretores com 30 anos. Né? Muito utilitarista, né? O que eu ganho com isso imediatamente? Então, né? eu acho que você tem que levar muita burdoada antes, sabe? Para poder ser um bom líder. Por favor. A pergunta é a seguinte. Eu acompanhei a sua fala do crescimento do market share, né? E, com certeza, em tão pouco tempo, eu acho que você deve ter, sua empresa e você, a sua gestão, deve ter respeitado e muito o tripé da sustentabilidade, que é o lado econômico, social e ambiental. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, não sei se passou desapercebido, para mim não, foi o estabelecimento da estratégia e de um plano estratégico, que para mim é o começo de tudo para se montar o futuro da empresa. Uma das dificuldades que as empresas passam, e muitas têm fracassado com isso, é que elas não conseguem desdobrar o plano estratégico em planos operacionais e chegar no chão de fábrica. Como é que você conseguiu fazer isso na sua gestão? Comunicação interna é a chave. Tá? Ou seja, você ter realmente uma estrutura de comunicação interna que consiga, no dia a dia, comunicar que estão perto, que estão longe, o que a gente está fazendo, o que está dando certo, o que não está dando certo, o que tem que recuar. Isso é comunicação interna. Vou te dar um exemplo. Tá? A gente tem vários canais dentro da empresa que foram criados para isso. Eu considero que hoje o nosso principal canal é um PowerPoint. Tá? Assim de simples. É um PowerPoint que a gente faz na empresa, né? Eu e meus diretores, a gente faz um PowerPoint bem assim, dentro do formato corporativo, bem bonitinho, porque tem que estar dentro do branding, né, da organização. Mas o que a gente faz? A gente manda um PowerPoint todo mês, que a gente chama de reunião de líder.
todos os líderes da empresa recebem esse PowerPoint, igualzinho. O que tem ali? A estratégia, como que a gente está indo, o que tem que melhorar, quais foram os grandes logros, daqui a 3 meses o que a gente vai fazer. E todos os líderes têm a obrigação de fazer o que a gente chama reunião de líder. Senta os seus reportes com aquele mesmo PowerPoint, todo mundo, né? Gente, coisa simples. Não é nada muito sofisticado, não, né? E o cara faz a reunião de líder. Então, tem o cara que é monitor de fábrica, tem 10 pessoas que reportam para ele, que são os operadores das máquinas. Esse cara faz a reunião de líder. E ele coloca nas palavras dele, do jeito dele, aquela mesma apresentação de PowerPoint. Isso alinha a organização inteira. Esse é um canal. Tem outros, né? A gente tem uma ferramenta de comunicação que a gente chama cartaz de orgulho. É um cartaz que a gente coloca em todas as nossas plantas, todo mês, com as metas que a organização tinha, que aquela planta tinha para aquele mês, quanto ela cumpriu, e destacamos sempre um colaborador que deu um pouquinho mais. Tá? Isso é uma forma de você acompanhar a estratégia, o resultado. Agora, uma coisa a gente fez na empresa que eu diria que talvez foi a que mais alinhou todo mundo, sabe? Quando a gente fala, puxa vida, o que é resultado, né? O que é o que o acionista espera, né? A nossa empresa é uma empresa que tem capital aberto, então a forma de medir o resultado econômico é EBITDA, né? EBITDA é quanto entrou, quanto gastou, quanto sobrou, é isso. Tá? Basicamente, é caixa. O que ficou aquela conta que o português sabia fazer muito bem na padaria, isso é o EBITDA no final, né? O lucro, tirando o que é o efeito de amortização, depreciação, né? E impostos, né? O que a gente fez? A gente ensinou para todo mundo o que era EBITDA. Né? Porque a gente ficava falando, o PPR, né? A distribuição de resultados. Se a empresa fizer o EBITDA, a gente distribui resultado. Eu falei, o cara sabe o que é EBITDA? Né? O cara que opera a máquina sabe o que é EBITDA? Hoje, na minha empresa, sabe. Qualquer operário de máquina sabe. Por quê? Porque a gente ensinou. Agora, a gente ensinou de que maneira, como o seu trabalho impacta no EBITDA. Né? Se você gerar menos desperdício na máquina, se usar menos matéria-prima, isso vai gerar tanto a menos de consumo de matéria-prima, que entra nessa linha aqui, portanto, é menos aqui, mais embaixo. Né? Tudo que gera EBITDA e tudo que reduz EBITDA, a gente ensinou numa linguagem prática do que o cara faz. Então, todo mundo trabalha em função de como gerar EBITDA. E todo mundo sabe o que é EBITDA, na prática. Né? Então, isso é uma forma de você alinhar, né? Tem o resultado econômico, eles sabem as metas ambientais. As metas ambientais, quando a gente fala gerar valor ambiental, né? Geralmente, gerar valor ambiental significa trabalhar de uma forma mais eficiente e, portanto, menos custosa. Tá? Valor ambiental gera EBITDA. Por quê? Porque você tem menos desperdício de matéria-prima, você tem menos consumo de energia. E o que é isso? Isso é gasto operacional. Né? Reduz isso, obviamente, mais EBITDA. Então, as pessoas entendem a estratégia ambiental, a estratégia social, a estratégia econômica, em função de gerar EBITDA e de onde vem cada um deles. Basicamente, é conta bem simples e... A gente tem mais uma pergunta ali no final. Você pode se levantar, por favor? Por favor, eu não falo bem português ainda. Não sei se posso pedir em inglês. Yes. Okay, thank you. That's better. All right. I just wanted to ask you, you are a CEO. If you have to advise a young man who has the ambition to become a CEO tomorrow, in a few words, what will you say? Good question. Ele quis saber
Se a Marise fosse dar um conselho bem breve, em poucas palavras, como um jovem se torna um CEO, o que seria? Qual conselho seria? Eu vou responder em português. Você entende português? Ok, eu vou falar bem devagar, tá? Em benefício dos outros aqui também. Em uma palavra, eu diria: planeje a sua vida. Só. Planeje, saiba o que você quer e vá atrás disso. Se o que você quer é ser CEO, você vai conseguir, né? Planeje a sua vida. Grata surpresa a sua palestra. Fiquei impressionada. E o que eu gostaria de saber é assim, no dia a dia eu vejo inovação o tempo todo, no que vocês estão fazendo, de comunicar, a parte de treinamento, mas existe um processo formal de captura de ideias no processo de inovação? Sim, nós temos um programa que chama 3I. Ideia mais implementação igual inovação. Ideia sem implementação, no innovation. Não tem inovação, né? Então, a gente tem, sim, um programa que a gente envolve 100% dos colaboradores, podem dar ideias das mais variadas, né? Porque a gente entende inovação não como desenvolvimento de produto, tá? Inovação, para a gente, é um jeito de fazer diferente. Se é fazer um produto diferente, se é operar aquela máquina para que ela consiga gerar mais toneladas, se é como reduzir energia, tudo isso, para a gente, é inovação. Então, a gente tem, sim, um programa onde a gente recolhe essas ideias, tem uma premiação para as melhores ideias, permanente, uma premiação que ela está muito mais vinculada ao reconhecimento do que a um valor monetário, né? E se, obviamente, se a gente está falando de uma ideia que vai gerar algum valor, também tem uma forma de trabalhar algum tipo de bonificação econômica. Mas é um programa formal dentro da empresa e chama 3I. A professora Tânia quer fazer um fecho aqui. Você ia falar? Não? Bom, Marisa, eu estou aqui confabulando com a Tereza, porque a gente está aqui na nossa sala de visita, né? Tá gostoso, a gente tem que, daqui a pouco precisa encerrar e fica não querendo, né? E você tem um jeito muito fácil de falar. E aqui tem muita gente que foi meu aluno, né? E a gente lá tem na nossa, uma das aulas, né, que a minha turma aí deve se lembrar, é quando a gente fala dos tipos psicológicos, né? Quem aí lembra dos tipos psicológicos? Senão nós vamos para a apostila 1 agora, já. Então, e que assim, é toda uma forma de você compreender a pessoa para estabelecer uma melhor comunicação, entre outras coisas, para trabalhar a carreira. Então, alguns exemplos eu vou dando na sala de aula para eles começarem a identificar os tipos psicológicos. É uma coisa muito de psicólogo, mas se a pessoa olha para o outro, olha mesmo, percebe, consegue identificar. Então, você deu várias pistas aqui, né? Então, eu não sei se alguém aí quer se arriscar com o tipo psicológico da Marise. Oi? Muita intuição. Quem mais? Não, eu quero primeiro, quero ver o que vocês têm a dizer aí. Extroversão, né? Extroversão, porque a gente aqui ficou sabendo um monte de coisa da Marise. Eu sei o meu. ENTJ. Vilma, né? Vilma, como é que é? LF por quê, Vilma? Olha, e tem uma coisa, assim, eu vou pedir... J, com certeza. Eu vou pedir para o Aguinaldo, por favor, dar um close na Marise. Ela tá cheia de coração, gente. Eu sou ENTJ. NT? Olha, conhece. ENTJ. Eu apostaria que você é F. Olha só. Bem, o teste deu assim. Né? Mas olha só. É que você não fez o DTP.
Eu vou pedir, Aguinalda, dá só um close assim na nossa convidada, porque assim, uma coisa que eu falo, sabe, Marisa, é que assim, a mulher pensamento, eu sou pensamento, Tereza é pensamento também, né? A mulher pensamento normalmente